Tempo de retomarmos a nossa conversa com o advogado Manuel Nobre Correia. Doutor, boa noite uma vez mais. Tal como ouvimos, a AMA ficou em liberdade e proibida de contactar com menores de 14 anos. Era o esperado? Penso que sim. Repare bem uma coisa, nós temos uma expectativa demasiado grande em que, no caso de crimes que tenham algum perfil mediático e que sejam mediatizados, existam medidas de coação um bocadinho mais gravosas. Mas a medida de coação de prisão preventiva ou até mesmo prisão domiciliária são medidas de exceção, quando não existe outro meio de prevenir aqueles 4 perigos que permitem a aplicação dessas medidas. Perigo de fuga, continuação da atividade criminosa, etc. Portanto, neste caso, assegurado que está a proibição de contactos que existam com bebés, portanto com crianças menores de 14 anos, acautelando assim o perigo de continuação da atividade criminosa, que ainda não está estabelecido sequer, e acautelado que está o perigo de fuga com a apresentação periódica à polícia, entendendo o juiz de instrução que não se verifica qualquer outro tipo de perigo que justifique a aplicação de uma medida mais gravosa, aplica as medidas de coação que entende adequadas para a realização da justiça e nada mais. Com alguma facilidade, penso que em Portugal se confunde aquilo que é uma medida cautelar que visa apenas a aplicação da justiça, que ainda não foi realizada, com o início de uma punição. O que, neste caso, penso que à primeira vista é razoável, são razoáveis as medidas que foram aplicadas e, portanto, terá havido uma aplicação daquilo que é o direito bem feita por parte do Tribunal de Instrução Criminal. E este vídeo pode servir de prova em tribunal? Pode sim. Mesmo que o vídeo tenha sido captado sem... Neste caso nem sequer se vê a imagem, é uma gravação áudio mais do que propriamente um vídeo. Apenas se ouve o som e não se vê uma imagem propriamente dita da pessoa, da suposta agente do crime, a agredir. Sequer se depreende que esteja a ter, são constatações posteriores, que esteja a forçar a criança a tomar banho com água fria. O que configura, evidentemente, no mínimo um crime de maus tratos, no máximo um crime de ofensas à integridade física. Agora, quando existe a tomada de gravações áudio ou de gravações de vídeo sem o consentimento do próprio, é, obviamente, um crime. Mas temos que supesar aqui os dois bens jurídicos que são protegidos. Por um lado, fazer a prova de um crime de maus tratos ou de ofensa à integridade física e, por outro, o crime de gravação ilícita. Evidentemente que o valor jurídico que é mais valorizado pela ordem jurídica é o crime de maus tratos e o crime de ofensas à integridade. Por isso, esta é uma prova que, embora tenha sido obtida por forma não legítima, não legitimada face à lei, pode ser empregue em tribunal, desde que se verifiquem os pressupostos que a lei faz depender a possibilidade de utilizar prova ilegal, que é a sua validação como meio probatório legítimo e desde que, obviamente, não exista qualquer outro meio probatório. E a pessoa que gravou este vídeo não acaba por ser cúmplice, neste caso? Não, é assim, repare bem uma coisa, poderia equacionar-se que a pessoa estaria a praticar um crime de omissão de dever de auxílio. Ou seja, eu vejo alguém numa situação difícil e não atuo no sentido de retirar essa pessoa da situação perigosa para a sua vida, para a sua saúde em que se encontra. Mas para isso é necessário que a intervenção da pessoa fosse apta a pôr fim a essa agressão e, primeiro, partindo do princípio que a agressão tenha efetivamente ocorrido, que nós neste momento não podemos afirmar. Portanto, essa pessoa só poderia ser, entre aspas, cúmplice, não cúmplice no sentido do crime de maus tratos ou de ofensa à integridade, mas sim como praticando um crime de omissão de dever de auxílio, se estivesse em perigo a saúde ou a vida deste bebê. Se assim for, e se a pessoa vir e nada fizer, e se estiver em condições, porque repara uma coisa, se for outro miúdo com pouca idade, que não tenha capacidade física para sequer intervir, não lhe é exigível que ele intervenha. Mas se for um adulto que estiver a filmar, evidentemente sim, podemos equacionar, então porque é que o senhor não fez nada e ficou ali a filmar? Então devia ter agido, se não o fez, praticou um crime de omissão de dever de auxílio. Doutor, muito obrigado.